Shabbat Shalom a todos. Que o Todo-Poderoso nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Kitavó. Quando vieres, vamos começar lá em Deuteronômio 26:1 e vamos percorrer até o 29:8. Amados, como é que a Parashá começa? Essa Parashá começa falando sobre a entrada do povo de Israel na terra, que o Eterno daria a eles por herança, e eles então deveriam tomar as primícias e entregá-las. Ora, nós já falamos aqui sobre primícias, já explicamos aqui sobre as primícias, e eu quero ser bem breve na minha explicação, tá? As primícias, elas são dadas uma vez ao ano, ok? Então, quando a primícia ela é entregue, o que acontece? Ela é entregue ao sacerdote, o sacerdote se apresenta diante do Senhor, conforme está escrito no texto da Torá, e a partir de então, estas primícias passam a fazer parte do acervo, digamos assim, da vida do sacerdote. Mas ele libera uma palavra sobre a vida daquela pessoa que recebeu. E há algo muito interessante aqui, porque a bênção que o sacerdote vai liberar sobre a vida da pessoa que está entregando as primícias é que vai fazer toda a diferença. E aí a gente fala assim: por que eu tenho que dar as primícias? Simplesmente porque é mandamento. Os irmãos entenderam isso? As primícias fazem o que com a minha vida financeira? Elas vão oxigenar a minha vida financeira. Elas vão permitir que haja um fluxo de bênçãos na minha vida financeira. E é interessante isso porque os nossos sábios calcularam que o valor das primícias hoje é o mesmo valor de um dízimo. Então, da festa de Shavuot até a festa de Sukkot, as primícias são entregues. Todo esse tempo vai ter um momento que você vai dar o seu dízimo, 10%. E num outro envelope você vai dar mais 10%, que são as suas primícias. É simples assim. Então, num mês você vai dar 20%, mas que não diz respeito a dízimo. 10 é dízimo e 10 é primícia. Os irmãos entenderam isso? Aqui a maior parte dos irmãos já deram as suas primícias para não esperar chegar na festa de Sukkot, né? Para não esperar chegar na festa que o pessoal conhece como tabernáculos. Tem alguma pergunta, irmãos? Nenhuma pergunta? Então tá bom. Uma coisa interessante, irmãos, que a Torá faz é mostrar para nós o seguinte, que tudo isso aqui está ligado a uma questão de obediência. Eu não dou porque eu quero agradar A ou B, eu dou porque eu quero obedecer. É simples assim. A minha obediência é que faz toda a diferença. Então, nós temos hoje a condição de dizer o seguinte: toda vez que eu obedeço um mandamento, eu recebo uma série de bênçãos. Eu já mostrei isso para os irmãos, né? Então, esses dízimos e essas ofertas, eles são dadas. Aqui depois tem em Deuteronômio 26, 12 ao 14, sobre dízimo também. Nós já falamos sobre isso. E eu quero só dar uma adiantada, porque depois que isso tudo acontece, depois que tudo isso aqui acontece, qual é a oração que Moshe faz? Ele diz assim: olha, desde a tua santa habitação, desde os céus, e abençoa teu povo a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que manda leite e mel. Você percebeu o que está escrito na Torá? Moshe pede para o Senhor abençoar a nação de Israel e a
terra. O que é a terra? Hoje é o teu trabalho. Tudo que você coloca a mão vai ser abençoado. Por quê? Porque o Senhor abençoou a você como pessoa e abençoou a terra. Você lembra que nós falamos sobre a questão da bênção? O que é bênção? É dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Mas a bênção ela é particular para cada pessoa. Para mim, hoje eu preciso de um tipo de bênção. Você precisa de outro tipo de bênção. Então, cada um de nós hoje carrega uma necessidade diferenciada. É por isso que a bênção é particular. Por isso está escrito aqui que o Senhor vai abençoar a gente com uma nação. Mas Ele também ordena que nós devamos cumprir esses estatutos e juízos. Nós temos que cumprir com todo o coração e com toda a alma. O que é isso? Cavanar a intenção de coração, pureza, com a alma, com os meus sentimentos. Você lembra de Rabino Shaul, lá no livro de Coríntios, dizendo assim, que Elohim ama o que dá com? Alegria. Alegria é uma manifestação da alma. Aí vem a pergunta, como é que alguém ama dar oferta com alegria? Aqui é uma coisa tão complicada, porque nós temos uma visão do dinheiro muito diferente. Para nós o dinheiro é quase um Deus, por isso que ele é objeto de uma ação do Espírito Santo para a gente entender que ele é ferramenta, ele não é Deus. Uma coisa que é linda, irmãos, e nós temos que aprender com os nossos irmãos lá na África. Já viu africano dando oferta? Eita, coisa linda, eles saem dançando e entregam a oferta. Às vezes é o equivalente nosso a 10 centavos, mas eles vão lá com alegria, porque é o que eles têm para dar. E às vezes nós, com muito que nós temos, nós não damos. E aí a gente vê o seguinte, o Senhor fazendo grandes milagres na vida desses irmãos na África. E os relatos estão aí, gente, não precisa nem a gente fazer muito esforço para entender isso. Por que eles são diferentes de nós? Porque eles aprenderam que dinheiro não é tudo. No meio da pobreza, eles conseguiram entender que dinheiro não é tudo. Oxalá eu e você consigamos aprender isso com o dinheiro que nós temos. Sabe o seguinte, o dinheiro ele é um facilitador para a minha vida, mas o dinheiro não é tudo. Já imaginou uma pessoa que tem muito dinheiro e não tem amor? Outra coisa, uma pessoa com muito dinheiro e sem saúde. Eu estava vendo a morte de um famoso, eu não vou falar porque não vou fazer propaganda dele, ele já está morto. Ele tomava muito remédio e acabou tomando uma overdose de remédio. Tinha acesso aos melhores médicos, ele tinha um médico particular que cuidava dele, tanto que foi o médico que encontrou ele morto. E aí, o que adiantou ele ter dinheiro e ter uma vida vazia? Os irmãos entenderam? O dinheiro não é tudo. O dinheiro vai comprar a nossa ida para cá, para lá, vai comprar um carro, uma casa boa. Mas e depois? O que nós fazemos com isso? Por isso que os mandamentos têm que ser cumpridos de todo o coração e com toda a nossa alma. Então, quando você e eu falamos assim, o Eterno, Ele é o meu Criador, eu quero andar nos caminhos dEle. Aí nós vamos guardar os mandamentos, os estatutos e vamos ouvir a voz dEle. Ouvir. Qual é a oração que nós repetimos 2 vezes ao dia? Fala alto. Shema Israel. Ouve. Ó, isso mesmo. Se a gente não parar
para perceber o que nós estamos falando, é brincadeira. Ou seja, nós somos ordenados a ouvir 2 vezes por dia. Aí, quando eu e você fazemos tudo isso, qual que é a promessa? A Torá diz assim no verso 19, Deuteronômio 26, 19: para te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor, fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao eterno teu Criador, como te tenho falado. Ó, e aí? Você imagina que eu e você fomos chamados para ser maiores do que todas as nações do mundo? Mas tem que obedecer, tem que se submeter, tem que ouvir, tem que andar de acordo com aquilo que o Senhor faz. Rabino, e como é que a gente faz para poder alcançar tudo isso? Nós precisamos esperar o Senhor poder tratar da nossa vida, porque Ele tem que tratar o nosso caráter. Eu falo isso sempre, mas eu vou dizer de novo, por causa do pessoal que está nos ouvindo aqui. É necessário o Senhor tratar a nossa vida. Por que algumas pessoas não recebem muitas bênçãos financeiras? Porque não sabem lidar com o dinheiro. Com pouco já não lida, imagina se der muito. Por isso que a palavra diz, ser fiel porque sobre o muito te colocarei. Então, se eu sou fiel quando eu tenho pouco, eu estou a caminho de receber o muito. Percebeu isso? É simples. Mas eu preciso trabalhar isso na minha vida, para que Ele me coloque no lugar onde Ele deseja que eu esteja. Isso tudo, irmãos, requer trabalho nosso, requer que eu e você possamos domar a nossa alma. E quando eu falo domar, eu estou dizendo o seguinte, é como se a alma fosse um animal selvagem. Porque tem hora que a gente faz as coisas e fala assim, eu quero. É sério, tem hora que ele tem que tomar, tem que o Espírito Santo, ele precisa pegar, puxar e falar assim, venha, calma, chite. Porque tem hora que, né, a gente quer fazer coisas absurdas. E eu não estou falando em momentos ruins, não, estou falando em momentos bons. Eu vou fazer tal coisa, ei, calma, alô? Você perguntou para o Senhor se é isso que Ele deseja de você? Lembra que nós estamos andando e o Espírito Santo está onde? Em cima, embaixo, do lado? Dentro. Se o Espírito Santo está dentro de nós, quem é que tem que nos guiar de dentro para fora? É Ele. Mas eu tenho que dar lugar para ouvir a voz dEle. Por isso, irmãos, isso aqui é tão sério. O Senhor vai colocar a gente numa posição de exaltação? Ele deseja isso. Mas, Rabino, Ele vai colocar? Depende de nós. Não depende dEle. Imagina o seguinte, a maioria de vocês aqui, ou todos vocês aqui, são pais, né? Quase todos são pais. O que a gente quer fazer para o filho? O melhor. Tudo que nós podemos fazer para um filho, nós nos desdobramos para fazer. O filho dá valor? Pergunta difícil essa. Senhor, perguntazinha difícil. É por isso que nós, na nossa falta de sabedoria, nós queremos às vezes dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. E evitar que ele tenha problemas futuros. Nós vamos entregar para ele uma vida pronta. E ele vai ter mais problemas do que nós tivemos. Por quê? Porque nós entregamos para ele algo que nós não recebemos. Nós entregamos muitas facilidades. E para nós a vida não foi fácil.
nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que se virar, nós tivemos que lutar, nós tivemos que buscar, chorar. Por que você acha que o Senhor tem que tratar a nossa vida? Para chegar nesse nível dele falar assim, depois de muito choro, depois de muita busca, depois de muito trabalho, eu agora vou pavimentar o caminho e você anda. E andando nesse caminho, você vai olhar para um lado e você vai falar, oh, nossa, que coisa linda, Senhor. Por quê? Porque lá atrás já houve o sofrimento. Nem tudo vai ser sofrimento na vida, irmãos. Tem uma hora que acaba. Aí você pergunta assim, Rabino, é agora? Não sei. Isso é a medida de cada um, mas nós precisamos continuar trabalhando, né? O Senhor também dá uma ordem aqui na Torá, através de Moshe, que eles fizessem marcos para escrever as palavras da Torá quando eles entrassem na terra, né? Por que que um marco é importante? Quando eu estou falando de um marco, irmãos, eu estou falando de algo que é colocado para todo mundo poder ver. Isso é um delimitador. O diabo imita muito o Senhor nisso. Você passa pelas ruas da nossa cidade, por outras cidades, você vê que tem marcos demoníacos. Eles estão dizendo o seguinte, aqui quem domina é o fulano de tal, ali é o outro demônio, aí no outro lado, lá para frente é o outro demônio. Eles colocam os marcos. Então o Senhor disse assim, quando você entrar na terra, coloca nela um marco, dizendo o seguinte, aqui é o limite, aqui é a fronteira, daqui para lá, quem domina é o Senhor. Através do quê? Da Torá. Porque ele falou que é para escrever as palavras da Torá. Então a Torá, ela vai exercer domínio sobre mim, sobre você, a partir do momento que nós nos colocarmos debaixo dessa Torá e falarmos assim, eu quero que essa palavra me governe. Quem quer a Torá viva? Yeshua, se ele é a Torá viva, o que eu estou dizendo quando eu leio essas palavras da Torá? O que você está dizendo? Que o Messias viria para poder governar as nossas vidas. Então, ele deixou para mim e para você o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele entra na nossa vida para poder fazer essa conexão com Yeshua e para poder nos ensinar a palavra e nos ensinar a viver. Quantas vezes você já teve a experiência de querer fazer uma coisa e de repente o Espírito Santo fala para você assim, não faz isso não. Não é assim, é de outro jeito. Ou então, ele dizer para você assim, faça isso. Vá por esse caminho aqui que vai dar certo. Você percebe que nós às vezes temos uma direção de vida. O Espírito Santo fala, não, esse caminho é perigoso, vem por esse aqui. Qual é o objetivo disso? Trazer uma vida para a gente de acordo com o padrão do Senhor e nos livrar de todo mal. Porque isso é o que o Senhor faz. Por isso ele coloca esses marcos para dizer o seguinte, o domínio aqui é meu. Vou te fazer uma pergunta. Qual é o marco que ele colocou na entrada das nossas casas? Alguém sabe qual é? A mezuzá. Para que coloca a mezuzá? Todo mundo que entende, olha, passa diante de uma casa e vê uma mezuzá, fala assim, essa casa pertence a um judeu. E se a pessoa entende um pouquinho mais, ela vê aquela letra Shin. Na mezuzá, ela vai dizer o seguinte, o guardador das portas de Israel guarda esta casa. O que é mais lindo ainda, você imagina que nós não temos alarme, nós não temos quem cuide da nossa casa, câmera, mas nós temos o guardador das portas de Israel. Aleluia! Que guarda a nossa casa. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim, que negócio aquele ali, hein? Sua casa tem vigia? Eu outro dia passei lá à noite e vi uma pessoa andando lá na frente, era o vigia da sua casa. Nós temos experiências com isso, irmãos. É por isso que nós precisamos compreender
que esses marcos, eles estão não só nas nossas cidades, eles estão nas nossas casas, estão nas nossas vidas. Quando uma pessoa que tem a visão aberta olha para mim e para você, o que ela vai ver? A marca do sangue de Yeshua sobre nós. E tem um marco pessoal, individual nas nossas vidas. E esse marco, no mundo espiritual, nos protege e nos livra de qualquer ataque. Eu já contei as histórias aqui para os irmãos de pessoas que mexiam com bruxaria e depois foram querer atacar um crente, e quando o camarada olhou, falou assim: não, ali não pode mexer não, ali não pode, que ali é do homem de branco. Não sei se os irmãos viram também, eu estava assistindo um vídeo de um feiticeiro lá que ia para o cemitério para pegar cadáver recém-enterrado, para tirar as vísceras deles e para fazer os trabalhos. Aí eles tinham uma mulher que tinha sido sepultada. Aí quando eles foram abrir o túmulo dela, o guia, né, o demônio falou assim: não toca nesse aí, porque essa mulher é do homem de branco, não pode tocar nela. Até depois da morte, irmãos, nós temos marcos espirituais que nos acompanham. Por isso, eu queria que você entendesse isso que nós estamos fazendo. A Paraxá está mostrando para mim e para você que esses marcos espirituais, além dos físicos, eles são algo que balizam a nossa vida. Quando você anda pela rua com um kippá na cabeça, com um talit katan com as franjas, as pessoas olham para você e vão dizer que você é o quê? Uma árvore de Natal? Não, vão dizer: você é um judeu. E as irmãs que às vezes andam com o véu aí, chegam no local e colocam o véu na cabeça, vão dizer o quê? Essa mulher é temente ao Eterno. Não tem preço, irmãos, que pague isso, porque isso faz parte da nossa identidade. Só que eu estou falando do povo de Israel, e nós carregamos isso. Você quer coisa melhor do que essa? Se tem, eu não descobri ainda. Vocês me avisam e me ajudam aí, porque isso é algo que diz respeito ao meu modus vivendi. Tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia está ligado com esta palavra. Eu sou identificado por esta palavra. Eu sou identificado por ser servo de Yeshua. A identidade de Yeshua entrou em mim e não tem como separar. Eu não sei de você, mas eu hoje não teria para onde ir se eu tivesse que deixar o Senhor. Não vou deixar, obviamente, não quero deixar, mas eu estou dizendo assim: suponhamos que tivesse que fazer uma outra coisa, eu ia fazer o quê? A minha identidade hoje, a minha vida está tão interligada com Yeshua. Eu vivo dele, eu falo dele, eu oro a ele, é tudo para ele. Então a gente não tem hoje como você escapar disso. Por isso que as fronteiras são tão importantes. E nós achamos que não existem fronteiras espirituais, mas elas existem. Existem lugares, irmãos, na terra, onde tem portais abertos pelo inferno para os demônios poderem entrar. Mas nós também sabemos que existem os portais que o Senhor abre para que ele possa descer com seus anjos e poder trazer aquilo que é nosso. Por isso que é lindo nós podermos compreender a palavra e andarmos conforme isso aqui. Cada vez que eu e você fizermos isso e compreendermos isso, você vai andar sossegado. Você está andando por um lugar, você vê que tem gente que vai ficar te olhando. Quantas vezes não aconteceu comigo com o Rebete? A gente andar e o pessoal ficar olhando. E às vezes você vai em algum lugar, vai comprar alguma coisa, e tem aquela pergunta básica, trivial, né? O senhor é judeu? Olha o marco aí. E aí você tem uma oportunidade de falar para essa pessoa sobre Yeshua. É por isso que é importante nós vivermos isso a cada minuto da nossa vida. E entendemos o seguinte:
por mais ataques que nós soframos, o Senhor ainda é conosco. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não ataca quem está morto ou quem está do lado dele. Ele só ataca quem está vivo e quem está ao lado de Yeshua. Você já viu alguém jogar pedra em árvore que não tem fruto? Você já viu alguém pegar e jogar pedra num pinheiro, por exemplo? Não vai jogar. Por que não joga? Porque não tem fruto. Por isso, irmãos, entenda isso. Essas fronteiras espirituais, essas fronteiras físicas, elas têm marcas que todos nós precisamos compreender, e as outras pessoas do mundo espiritual estão vendo essas marcas. A importância também desses marcos que são memoriais, né? Às vezes você está caminhando e você acostuma com a nuvem e com a tocha. Né? Por que a gente precisa colocar, usar um objeto? O Eterno não precisa de objetos para ele, mas esses objetos é que nos conecta com o céu, né? Então ele fala para a gente colocar para que seja memória para nós, porque na caminhada você acaba esquecendo de que ele guarda a tua porta. Aí tá todo mundo tendo assalto na rua, aí você fala: meu pai, você é assaltada também, tá tal. Mas aí você olha para José e fala: peraí, mas aquele objeto ali quer dizer que eu tenho o guardião da minha casa? Aqui não vai entrar ninguém. Quer dizer, você já volta de novo e aquela emuná nasce de novo no teu coração. Por isso que é importante o memorial, né? Porque ali está representando o que o Eterno é para você, né? Verdade. E a letra Shin na mezuzá, mostrando que ele é o Todo-Poderoso, ele que governa todo o universo, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala: isso aí é só um objeto, não tem nada a ver. Não, é para isso que o Eterno, é por isso que o Senhor mandou fazer um tabernáculo. Para que precisava de uma arca? Para que, se o Eterno não precisa de objeto? Não, para que precisa de um menorá, de uma mesa? Porque são marcos que ia representar o que o Eterno é. Né? Então a importância disso. E quando a Rebeca fala dessa questão de assalto, por exemplo, nós morávamos numa casa e a nossa vizinha entrou gente e tentou assaltar eles. Mas na nossa casa nunca entraram. Você entende a diferença? Então, irmãos, não há o que falar. Nós precisamos obedecer e entender que essa nossa caminhada, ela vai ter um destino. Mas hoje nós já somos marcados por Yeshua. Alguma outra pergunta, irmãos? Porque nós vamos falar agora sobre as bênçãos e as maldições. Então nós temos aqui, irmãos, 2 montes, né, que é o Gerizim e o Monte Ebal, onde são proferidas, né, as bênçãos e as maldições. Eu posso pôr um pontinho aqui antes? Eu sei que aqui está no 27:7. E já você vai começar já as bênçãos e a maldição. Aqui está falando das ofertas pacíficas, que é o Shelamim. Nós fazemos muito Shelamim aqui na congregação. É verdade. E aqui está dizendo: ali comerás perante o Eterno teu Deus e te alegrarás. Então eu só queria colocar para os irmãos aqui: nós, quando estamos fazendo Shelamim, nós estamos comendo perante o Eterno. E nós temos que nos alegrar. Não pode vir triste, abatido, não. A gente tem que se alegrar, né, quando está fazendo Shelamim. É verdade. E falar glória ao Eterno que nós estamos diante dele. Porque às vezes a gente não dá valor e não pega essa palavra e fala: não, eu estou diante do Eterno e eu vou me alegrar diante dele. Não importa se eu estou cheio de problema, mas eu vou me alegrar. É as festas também, né, que a gente fala isso. É verdade. E só para aproveitar, né, o que a Rebeca está dizendo, Shelamim, irmãos, é uma oferta de gratidão por uma bênção que você já recebeu. Nós fazemos Shelamim ao contrário. Nós fazemos a Shelamim primeiro por uma bênção que ainda nós não recebemos, mas que nós cremos que nós vamos receber. Isso é fé, irmãos, é você ter emuná para falar assim: o Senhor vai fazer, então eu vou agradecer antecipadamente.
E toda vez que a gente faz um xelamim aqui, que nós nos alegramos com os irmãos, a gente faz assim com todo o coração. Por que isso? Porque nós entendemos que, enquanto eu estou fazendo isso, o céu está se movendo a meu favor. Imagine, irmãos, que nós vamos agora, estamos chegando perto de Rosh Hashanah, uma festa sem igual. Então a gente vai vir para Rosh Hashanah com alegria. Ah, mas você não está tendo problema não? O caminhão deles. Mas não é pelos meus problemas que eu vou deixar de louvar ao Senhor. Apesar dos meus problemas, eu louvo ao Senhor. Então isso é importante nós entendermos, e aqui eu quero mostrar para vocês agora as bênçãos e as maldições, e eu quero te mostrar o que significa isso. Primeiro nós vamos falar de maldição, porque esse texto da Torá, irmãos, eu quero mostrar algo para você que é interessantíssimo. Ele começa falando de maldição, tem a bênção e depois volta para falar de maldição. É como se fosse um sanduíche, em que a bênção é o recheio. Meu pai, o recheio é mais gostoso. Alô? Vocês não estão com fome, né? Deve ser por isso. Porque senão já estava, né? Mas olha só, eu queria que você parasse para pensar nisso. Eu quero só fazer um adendo. O que é maldição? Essa palavra em hebraico é o termo arar. Não é arar de mexer na terra. É arar de prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Quem desobedece os mandamentos, o Senhor permite que os demônios façam o quê? Prendam aquela pessoa com um encantamento. Você lembra de Bilam? Contra Israel não vale encantamento. Por que não vale? Porque é um povo obediente. Quem obedece, o diabo não consegue lançar encantamento na mente. Você já viu, irmãos? Eu vou fazer um comentário aqui, abrir e fechar o parênteses. Você já viu que tem uma indústria voltada para encantamento? Por exemplo, a Disney. A Disney. É só encantamento. Por quê? Porque as pessoas ficam como? Encantadas com aqueles desenhos, aquelas coisas que têm mensagens subliminares o tempo todo entrando na alma da galera. Que bonitinho! Você já parou para pensar que existem coisas que levam uma pessoa a desobedecer a palavra que estão ali naqueles desenhos? Às vezes nos filmes. Por outro lado, a gente tem filmes que nos revelam pedaços da Escritura e coisas profundas da tradição judaica. E a gente também não percebe. Vou citar só um filme aqui. Mas não é para você assistir não, é para você pensar só no filme, tá? Porque isso não é um filme, isso é uma série chamada Star Wars. Tá? Star Wars é um negócio assim, super, hiper profundo, que eles colocaram naquela série, tá? Principalmente quando eles falam que aquele rapazinho, né, ele tem a força. Nos escritos cabalísticos, o Eterno é chamado de a força. Só para você ter uma ideia, para você entender o que eu estou te falando, isso é muito além, irmãos. Está indo muito além, nós ainda não, nós estamos arranhando essa superfície, nós nem não conseguimos enxergar às vezes o que o mundo quer ministrar para nós. Por isso que nós temos que ter cuidado com essas coisas. Os filmes que nós estamos assistindo, os vídeos que nós estamos curtindo, entendeu? Então cuidado com isso, cuidado. Então vamos lá. Agora você entendeu o que é maldição? Prender por encantamento, cercar com obstáculos. Quando uma pessoa está cercada por obstáculos, ela fica sem saída. Deixar sem forças para resistir. Você já viu
que tem gente que chega e fala assim, eu não aguento mais, agora eu não consigo fazer mais nada. Essa pessoa está debaixo de uma maldição. Vamos ler aqui as maldições então, tá? Deuteronômio 27:14, diz assim: e os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, vamos começar agora, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação é ao Eterno, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. E todo o povo dirá, amém. Rapidamente, fabricante de ídolo recebeu já de brinde a maldição. Fora isso, o salmista diz que quem fabrica os ídolos é igualzinho a eles. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não vê, tem olhos, mas não ouvem, tem mão, mas não apalpam, boca e não come. Vai vendo aí. A próxima já é terrível. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Irmãos, tem uma bênção para quem honra pai e mãe. Quem despreza, tem uma maldição. Lembra que quando nós estávamos estudando as 10 palavras, os 10 mandamentos, eu falei sobre isso? Agora está aqui em Deuteronômio a materialização disso. Porque aqui é uma maldição. A pessoa não valoriza pai e mãe, despreza pai e mãe. O que acontece? Ganha de brinde uma maldição. Obviamente, ninguém aqui é assim. Todos aqui honram pai e mãe em nome de Yeshua. Amém. Então, vamos lá. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Nós já falamos sobre isso, de gente que tem terras e pega e coloca a cerca um pouquinho para lá, depois mais um pouquinho para ganhar um pouquinho mais de terreno. Aí a pessoa ganha terreno e ganha também a maldição de brinde. Ei, meu pai, que coisa, né? E aí o Senhor vai e começa a bater na vida da pessoa. A gente está rindo aqui, os irmãos estão rindo aqui, mas é uma coisa séria, né? De gente que tenta levar vantagem nos negócios sobre outrem. Não pode, irmãos, tem que ser justo, porque isso aqui é querer tomar a terra que é de uma outra pessoa. Querer tomar um emprego que é de uma outra pessoa, querer tomar um salário que é de uma outra pessoa. Pode falar. Comprei minha casa faz 2 anos, né? E tempo atrás fui tirar as medidas. Estava dando 15 centímetros faltando no meu terreno. Mas a questão é, o meu vizinho lá, acredito que ele não fez de má intenção. Ele cai nesse mesmo conceito ou não, mesmo sem intenção? Porque aqui você está dizendo de mudar os hábitos, né? Aqui a pessoa tem a intenção. O que pode ter acontecido é que quando ele foi construir lá, o pedreiro dele errou, né? E às vezes 15 centímetros também não é nada para se preocupar. Mas isso é uma coisa que nós temos que parar para perceber. Nós temos que ser justos, entendeu? E falar para o pedreiro, para a pessoa que está trabalhando para nós, fala assim, olha, esse aqui é o meu limite, não ultrapasse o meu limite, porque o resto é do meu vizinho, entendeu? É porque na época, quando o meu vizinho comprou a parte dele, faz mais de 10 anos, eu comprei há 2 anos. Então, provavelmente... Chegamos no consenso e ele não gostou muito no começo, mas depois ele mediu e viu que o dele está com 5,15, então está faltando os 15. Agora ele está mais tranquilo e entendeu, né? Então... Baruch Hashem. Baruch Hashem, é verdade. Então, os irmãos estão entendendo que isso tudo gera uma condição espiritual de maldição? Continuando. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá, amém. Essa palavra aqui, irmãos, ela é muito abrangente. Não é só o cego físico, é o cego também que não sabe fazer uma coisa e alguém chega e dá um mau conselho. Por exemplo, suponhamos que você tem aí 1 milhão para você investir. Baruch Hashem, mas agora a reação foi rápida. Você tem 1 milhão sobrando para investir.
Aí você fala assim, eu queria um conselho para investir o dinheiro. Aí uma pessoa fala assim, já sei o que eu vou fazer. Investe naquela ação XYZ, só que aquela ação XYZ já sabe que ela não vai dar certo. Daqui a pouco ela vai perder e vai dar prejuízo para a pessoa. Essa pessoa que deu esse conselho errado recebe de brinde uma maldição. Eu precisava fazer uma coisa aqui, eu precisava fazer uma fisioterapia. Aí pergunta para a fisioterapeuta, qual que é o melhor? Ela vai falar assim, vou te dar um plano aqui, o mais caro que tem. Ele atende, vai atender sim, mas vai levar muito além, a pessoa não precisava daquilo. Os irmãos entenderam? Então tudo aquilo que faz alguém errar o caminho, a pessoa recebe de brinde esta maldição. Eu estou falando de brinde, irmãos, porque eu estou sendo sarcástico aqui de propósito. Porque a pessoa está procurando isso aqui. Isso aqui, a intenção do coração da pessoa que está entrando na maldição é porque ela quer ser maldita. Ela está resolvendo o seguinte, eu quero fazer isso aqui. Eu de qualquer forma eu quero lucrar, eu quero ganhar, eu quero... Nem que eu tenha que desobedecer ao Eterno, não interessa. Quem que é o Eterno? Faraó perguntou isso, lembra? Faraó perguntou, e como dizem os irmãos lá no Nordeste, e se lascou. Foi mesmo. Olha só o que ele trouxe sobre o Egito, o líder, né? Agora, vamos para uma questão mais assim, legal. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Isso aqui é advogado, é juiz. O direito, ele tem que ser pleno. Se tem uma lei que vai beneficiar alguém, aquela pessoa tem que ser beneficiada. Se tem uma lei que vai punir alguém, a pessoa tem que ser punida. Não pode perverter, virar, transformar alguma coisa que é boa em ruim ou ruim em bom. Os ministros do STF estão recebendo isso aqui de balde. Essas maldições estão indo sobre eles. Advogados, juízes no Brasil inteiro e no mundo inteiro estão recebendo isso aqui de caminhão. Por quê? Porque eles acham que eles estão acima do bem e do mal. Eles acham que ninguém está vendo. Ninguém vai me pegar. Eu faço a lei. Vocês lembram, né, aquela artista, né, que tinha um bordão que, quando acontecia uma situação dessa, ela dizia assim, coitado, já era, né? Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a nudez do seu pai, e todo o povo dirá, amém. Isso aqui já começa a ser perversão sexual. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá, amém. Só um pouquinho aqui, Rabino, esse 20 aqui. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai. Incrível que isso tinha na igreja corintiana, na congregação. Tinha no meio deles, eles aceitaram aquilo acontecendo normalmente. Aí Shaul teve que vir, mandar carta e falar, tira esse ímpio do meio de vós. É sinal de que a Torá estava válida para aquele tempo. Com certeza, Rebeca. Né? Com certeza. Porque ele está mandando que tirasse o ímpio do meio deles. E eles estavam achando natural o menino lá dormir com a madrasta aqui, né? Que é a madrasta, né? A madrasta que normalmente estava cultuando, tranquilo. Então, mostrando que essa coisa de que a Torá acabou é só na cabeça, né? Porque na realidade ela está presente e Shaul vai condenar esse caso aqui, né? 1 Coríntios 5:1, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, Rebeca. Isso é só na cabeça de gente que não sabe ler. Esses famosos teólogos que tem por aí. Precisa aprender a ler a Bíblia, porque não é possível que não consiga enxergar isso na Escritura. Uma coisa que é muito interessante é que na Brit Hadashah tem Torá e tradição judaica. Está cheio, lotado. Aí esses camaradas vêm e dizem, não, porque a Torá foi abolida, a Torá acabou.
eu aconselharia fazer um cursinho de português, para poder aprender a ler de novo. Eu estou sendo de novo sarcástico, irmãos, porque não é possível que a pessoa não vá conseguir ler e enxergar e compreender, fazer uma análise do que a pessoa está lendo. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, quer dizer que isso é Torá pura, sabe? Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, o próximo ele fala que é maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai e da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito que se deitar com a sogra, todo o povo dirá amém. Rabino Shaul fala de tudo isso. Eles dizem que não tem Torá na Brit Hadashah. Vocês não estão entendendo como que é? Então quer dizer, quando o Rabino Shaul está falando desse tipo de situações, ele está se referindo ao que está na Torá. Não é possível que ele vai achar uma outra fonte para poder encontrar isso. Não tem, irmãos, por isso que é sério a gente poder entender a Torá, e a Brit Hadashah, ela é o espelho da Torá. Já com Yeshua, não é possível, né? Pergunta. É uma colocação que é muito triste a gente ouvir, que é ensinado nas igrejas, que Yeshua veio e aboliu a Torá. É falta de ler mesmo, porque assim, cumpriu e aboliu, tem o iu, né? Então, quem sabe? É verdade, André está com a razão. E é sério, irmãos. É sério, isso é uma questão assim que eu não consigo entender. E é por isso, irmãos, que nós precisamos pensar. Vocês estão sendo ensinados a raciocinarem. Por favor, pense. Pense, e o Tico e o Teco têm que pensar. Aí eu só tenho 2 neurônios, não tem problema. Coloca os dois para pensar, para poderem raciocinar, porque a coisa é séria. Deixa eu só continuar, irmãos, porque eu depois quero falar das bênçãos e eu depois vou ter que voltar a falar de maldição. É pesado, mas nós vamos ter que voltar a falar. Maldito o que vem no seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Amados, isso aqui é tanto para quem assassina alguém, para quem bate em alguém e não se sabe de onde veio aquilo, como para quem fala mal de outrem, Lashon Hará. Porque a ferida, ela não é só física. A ferida, ela pode ser também uma ferida na alma, nas emoções, em que uma pessoa mexe com a integridade de alguém, fala mal de uma pessoa e aquela pessoa fica arrasada, obviamente. Você sabe de uma coisa, irmãos? Quando fala assim, fulano é ladrão, ciclano é esse, é aquilo outro, e a pessoa ela não está nem aí, porque está falando uma verdade sobre ela mesma. Mas quando fala isso de uma pessoa que não é, nossa, a pessoa quer morrer. E a pessoa se sente ferida. Então isso aqui se aplica a esse tipo de situação. Falar mal de alguém. Uma das coisas que, na minha opinião, são marcantes para determinar quem é homem, e quando eu falo homem, homem e mulher, tá? E quem não é a coragem que essa pessoa tem de falar as coisas na cara de alguém. Os irmãos entenderam isso? Porque é assim, nós temos um fenômeno muito interessante nas redes sociais. Nas redes sociais todo mundo é homem e mulher, a pessoa fala, acontece, quando chega diante da pessoa que falou, não, você entendeu errado, não foi bem isso. Imagina, eu não falei isso. Só que você pega o celular, você pega o que foi dito, está lá escrito. Então, isso é uma outra coisa muito séria, irmãos. Nós estamos diante de uma geração que é uma geração fraca. É uma geração que não tem aquela compostura de chegar e falar assim, eu falei de você porque você é assim, 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 eu tenho prova disso, disso, disso. Geralmente quem fala mal de outrem não tem prova e nem testemunha. Juridicamente falando, o que ela tem? Nada. E aí? Os irmãos entenderam?
Isso na Bíblia se chama assassinato. Tudo bem. A gente sabe, né, pela Bíblia, para onde os assassinos vão, né? Deixa eles fazendo o que eles estão fazendo, nós vamos continuar dizendo a verdade. Continuando, maldito aquele que aceitará suborno para ferir uma pessoa inocente. Isso aqui é uma outra coisa, tá? Uma outra coisa também que é muito séria: ser subornado para poder mentir em relação à vida de alguém. Ah, isso não existe mais. O quê? E muito, tá? Agora, isso aqui é ruim? Vai ficar pior agora. O próximo versículo diz, versículo 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém. Oh meu Pai. Vocês estão vendo, irmãos, a gravidade disso? Por isso, quando a Torá fala sobre tudo isso aqui, nós estamos tratando de uma coisa muito interessante. Eu não sei se você percebeu, tudo isso aqui está ligado ao caráter de uma pessoa. Trocando isso em miúdos, né? Como dizem os irmãos lá de Portugal, trocando em miúdos, isso significa o quê? Que essa pessoa não tem caráter. E tem muita gente andando pelas ruas das nossas cidades, do nosso país, que não tem caráter. E que muitas vezes estão em posições de governança, mas não tem caráter. Que foram levados até lá, não pela sua competência, né, mas pelo seu QI. Quem indica? Isso aqui cai sobre quem diz que a Torá foi abolida por Yeshua, porque além de praticar, está afirmando que ela não é mais válida. Está assassinando a própria Torá, que é Yeshua. Então, sua pergunta é muito boa, Ramon. Sua pergunta é muito boa. E a misericórdia de Yeshua é que, digamos assim, faz com que uma pessoa dessa tenha a oportunidade de se arrepender por estar dizendo isso. Porque quem diz que a Torá não está válida, cancela tudo isso. Então não haveriam maldições se a Torá está inválida. Todas essas maldições não aconteceriam. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos: vocês estão vendo isso aqui acontecendo nos nossos dias? Se está acontecendo é porque está válido, fora as outras que eu vou citar daqui a pouco. Então os irmãos estão entendendo? É um argumento para poder mostrar que essas pessoas estão erradas. Ele é simples. A Torá está inválida, então tudo que está lá atrás você está dizendo que não aconteceu. Então isso significa dizer também que o Eterno não criou o mundo. Nós não viemos de Adão e Eva. O dilúvio não aconteceu. A Torre de Babel também não. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Se está tudo inválido, então o que invalida é tudo, porque tudo é tudo, tudo não é uma parte. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Então isso tudo, irmãos, mostra o seguinte: a fragilidade dos argumentos que essas pessoas usam. Infelizmente nós temos um problema. As pessoas não param para raciocinar, elas ouvem o que é dito pelos líderes e ninguém para raciocinar e para fazer perguntas simples como essas. Os irmãos entenderam? Então, se fizer uma pergunta simples, você desmonta uma pessoa. Por que você acha que tem muito líder que não gosta de mim? Rabino, pergunta simples, né? A resposta também. Em Gálatas está dizendo sobre maldito aquele que não permanecer, tal. Só que aqui em Gálatas o contexto é você ser justificado pela obra, né? Então, porque eles pegam muito esse texto de Gálatas, dizendo que não, que a lei acabou, né? Porque o Yeshua veio, acabou com tudo e tal. Mas o contexto aqui é o seguinte: eu não sou justificado por aquilo que eu faço. Eu vou ser bonzinho para ser salvo.
salvo porque Yeshua morreu por mim e o sangue dele me salva. Agora, a partir do momento que eu sou salvo, eu me encaixo aqui dentro. Eu tenho que ter um padrão, porque eu recebi uma salvação. Eu era lá do Egito, fazia tudo errado. O padrão era egípcio. Agora eu vou entrar na família de Yeshua. Mas cadê o padrão? Que padrão que eu vou usar? Porque eu não tenho padrão. Eu não tenho nem de fora, nem o meu. E que padrão que eu vou usar? Aí eu encaixo dentro da Torá. Peraí, agora eu tenho que buscar um padrão. Mas eu não estou fazendo isso para ficar bonzinho, para ser salvo. Não, eu já estou salvo. Agora eu quero agradar ao meu Senhor. E o meu Senhor me deu um padrão que eu tenho que seguir. Porque se eu não sigo também outra, como Ele me criou, Ele sabe o que é bom para mim. O que vai ser melhor, por isso que Ele deixou a palavra para me seguir. Porque se eu prejudicar o inocente, eu estou plantando lá, mas eu vou colher aqui. Então Ele não quer que eu colha, não é isso? Porque às vezes as pessoas começam a ler a Bíblia errada e pegam versículos isolados para fazer isso, de falar, a Torá acabou. Mas não é isso que a Bíblia está falando aqui em Gálatas, né? Sim, e você tem tanta razão, Rebeca, que nós temos um outro problema, tá? Quando Gálatas foi escrito, o que tinha para se basear? A Torá. Simples. Os irmãos estão entendendo? Então, é só colocar a cabeça para raciocinar, irmãos. Eles não tinham acesso a outras coisas. Inclusive, quando o Rabino Shaul fala para Timóteo, vai lá, você pega os meus escritos e pega os pergaminhos, ele está falando dos pergaminhos que ele tinha da Torá. Está entendendo? Então, ele tinha os pergaminhos dentro da Torá. Está escrito lá. Aí vai falar que tinha abolido. Ele andava com o rolo da Torá debaixo do braço. Quer dizer, é brincadeira um negócio desse, né, irmãos? É muita falta de vergonha na cara, de pegar e estudar e ficar ouvindo só essas baboseiras e repetir essas baboseiras para o povo. Para o povo continuar ficando preso na palavra e o povo não precisar abandonar certas práticas, certos pecados. Aí eu vou ser conivente com o pecado. Aí é o que está sendo feito. Não tem problema. Hoje nós temos igreja para tudo. Inclusive para aquele pessoal lá que, né, não quer mais ser homem, não quer mais ser mulher. Vai para a igreja. E diz que está salvo. Salvo da boca da onça, só se for isso. E por isso, irmãos, é que muita gente não gosta da minha palavra. Eu estou dizendo isso publicamente, isso aqui vai para o YouTube. E tem gente que vai ouvir e vai falar, você não gosta desse cara mesmo, não? E eu também não faço nada para gostar de você, tá certo? É sério isso, irmãos? Nós não fácimos, nós temos que fazer para agradar Yeshua. E aquilo que está escrito. Pecado tem que ser nomeado pelo nome. Acabou. Por isso que o chato do seu rabino fica falando para você, obedeça, obedeça, obedeça. Olha agora aqui. Olha aqui, e será que se ouvires a voz do Eterno teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Eterno teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. De novo, exaltação pela segunda vez. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Eterno teu Criador. Irmãos, é só parar para ouvir e obedecer. Será que isso é muito difícil para a gente fazer? Custa muito, Leonardo? Custa a gente parar para ouvir e obedecer? Ramon? Samuel? Alessandro? Custa? Poxa! E por que as pessoas fogem tanto de obediência? Por que as pessoas querem viver uma vida libertina e não querem parar para obedecer? Porque isso tem um preço. Aí, só um minutinho, aí nós somos identificados como judeus e as pessoas falam assim, porque você vive na lei. Lógico que eu vivo, você também vive e não sabe, seu tom. Tem lei de trânsito, tem lei para tudo quanto é lado. Tem lei fiscal. Tem lei de saúde, e as pessoas acham que vivem sem lei. Isso aqui não é faroeste não, irmãos. É isso, o que me deixa indignado
nada, irmãos, é ver com que o Brasil e o mundo inteiro, eles estão abarrotados desse tipo de situação e de pessoas que ficam passando a mão na cabecinha dos outros só para poder obter qualquer tipo de lucro ou vantagem financeira. Misericórdia! Se começar a falar a verdade, vai começar a esvaziar muito lugar, porque as pessoas, elas não estão querendo ouvir isso. As pessoas querem ter o seu ego afagado. Ai, tadinho de mim. Não, porque você precisa cuidar de mim. Sua pergunta. Bom, Abel, isso é tão interessante o que eu estava falando, eu converso com muitas pessoas, eu observo muito isso. Ou seja, a pessoa fala para mim, nossa, mas na igreja você não fuma, né? Você não bebe. Eu falei, não, é porque você vai na igreja e não pode. Quem falou que não pode? Quem falou para você que eu não posso fumar? Quem falou para você que eu não posso beber? Quem falou para você que eu não posso fazer coisa errada? Quem disse? Pelo não está escrito isso. Ou seja, se eu não faço porque eu tenho algo por quem eu acredito que me ensinou que isso é errado. Mas nada me impede de fazer. Agora, como você falou, muitas pessoas falam assim, mas por que pode fazer isso na igreja? Ela falou, mas não pode, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você quer ir para o céu, se você quer ser temente eterno, você tem que fazer igual a palavra vai dizer, senão você vai continuar do jeito que você está fazendo o que você quer. Mas a consequência vai ser de acordo com o que você quer também. Ah, mas você falou tudo. A consequência vai vir. Rebeca, você falou um pouquinho mais cedo. Planta e depois tu colhe. Aí você está falando também de consequência, e é verdade. E depois as pessoas não querem ter problemas. Entendeu? A pessoa vai, come tudo aquilo que não pode comer e depois vai para o hospital, foi diagnosticada com XYZ. Ah, eu não sei porque que está acontecendo isso comigo. Aí tem hora que eu acho que o médico deve olhar, né? E falar assim, cara de pau? Como assim? Tu come um monte de porcaria e não quer ter problema de saúde? Vocês estão entendendo? Então a pessoa, ela abusa e mesmo assim, quando alguém falar para ela a verdade, ainda que seja um profissional, ela não aceita. E ó que a Torá já fala disso, né, Alessandro? Já mostra pra gente o que a gente pode comer e o que a gente não pode. Aí as pessoas falam assim, não, isso aí foi abolido, eu vou comer qualquer coisa. Aí depois quando o médico fala, a pessoa fala assim, eu acho que eu vou ter que mudar minha dieta. Que cara de pau, misericórdia, um louco, né? Continuando, vamos falar de beijo, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa alegre. É que eu não aguento, né? Muita calma nessa hora, né? Deixa eu respirar aqui. Vamos respirar aqui. Não precisa falar para todo mundo ouvir, por favor. Eu estava conversando uma vez com o Lima. Pode falar mais alto. Mas, por favor, fala pertinho do microfone. Uma vez eu estava conversando com o Lima e a gente entrou nessa coisa da obediência e desobediência, né? E aí eu falei para ele, assim, o diabo não caiu por conta dele fumar, se prostituir, ele desobedeceu. Ele não, né? Então eu estava falando, a desobediência foi o mais... A causa, né? Exatamente. O nosso adversário caiu lá da eternidade por desobediência. Ah, mas não tem problema. Vamos pular essa parte. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Olha só que beleza. Se você mora na cidade, você tem a bênção. Se você mora no campo, você tem a bênção. Bendito é o fruto do teu ventre, os seus filhos, tá? Bendito a tua terra, dos teus animais, a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Irmãos, imagina que tudo que você coloca a mão tem sucesso. Por quê? Tem um motivo. Você está obedecendo. Você está sendo fiel no pouco. Aí quando você vai fazendo as demais coisas, o Senhor vai te entregando mais uma, mas daqui a pouco você está lá. E aqui está dizendo que você tem uma terra, né? Que é o fruto da tua terra. Alô? É o fruto da tua terra. Então você tem lá teu sítio, tua fazenda, você tem lá as tuas coisas, e você vai ter os teus animais, as vacas, as ovelhas, vai ter as coisas, e tudo isso vai ser bênção na sua vida.
Você imagina que os teus animais vão ser fortes, as tuas frutas vão ser grandes, doces. Aí vão perguntar assim, o que você coloca de adubo? Você vai falar assim, meu adubo é oração. Como assim? É um adubo novo que saiu do mercado? Não, moço, é um adubo antigo já, é um adubo que eu uso. Né, Samuel? Eu vou lá e oro e o Senhor faz com que a fruta fique doce. Então isso aqui é a bênção do Senhor, irmãos. É a manifestação do Senhor nas nossas coisas, tá? Quando você entra em algum lugar, você carrega a bênção. Bendito serás ao entrar. E quando você sai, as pessoas vão olhar e vão falar o quê? A bênção está com ele. Olha só que coisa, tá? Olha só isso aqui. E o Eterno entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da sua presença. Olha só que promessa linda. Eu acho que se as pessoas lá fora conhecessem esse versículo, eles iam tomar cuidado para falar alguma coisa contra nós ou contra qualquer pessoa que pertence ao Senhor. Porque é ruim isso aqui. A pessoa sai fugida, porque o Senhor manda com que os seus anjos vão contra essa pessoa. Por isso que se falarem mal de você, fica tranquilo, só entrega nas mãos do justo juiz e deixa ele fazer, né? Outra coisa, o Eterno mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Sou eu que estou dizendo isso aqui? É você que está dizendo? Quem está dizendo? O Eterno. Então isso ele vai cumprir, ok? E te abençoará na terra que te der o Eterno teu Criador. O teu trabalho vai ser abençoado. Tudo que você fizer, a bênção vai vir sobre você. Voltando à questão da obediência. E o Eterno te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Eterno teu Criador e andar nos seus caminhos. Irmãos, você imagina que se o Eterno, quando ele jura, ele não tem alguém maior por quem jurar, então ele jurou por ele mesmo, que nos abençoaria. Esse juramento tem como dar errado? Oxe, olha que coisa maravilhosa. Acabou aqui? Não. Ele diz assim, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Eterno, e terão temor de ti. As pessoas vão pensar 2 vezes antes de se aproximar de uma forma, digamos assim, não muito boa de você ou de mim. Eles vão olhar e vão falar assim, é ruim, viu, mexer com esse povo é complicado. Rabino, eu ainda não vi isso acontecer. Pode esperar que está chegando a hora da pessoa poder saber que o Senhor é que está na tua vida e na minha. Mas esse aqui assim, às vezes você está num lugar, você é obrigado a ir num lugar que não é o seu ambiente, né? Às vezes no meio de família, quer ir, está bebendo, mas quando a gente chega, parece que cai um negócio sobre eles, que aqueles palavrão, aquelas coisas, eles começam a ficar meio retraído, meio assim calado, e fica doido para você ir embora logo. Porque naquele ambiente chegou algo que para eles é diferente. E aquela santidade chega e a gente vê eles meio acuados, meio querendo conversar, meio só cumprimentando. Aí vai guardando os copos meio assim, meio escondendo, né? Parece que todo mundo está vendo que está bebendo, mas parece que eles começam a... E esse temor parece que cai sobre eles. E aí a gente fica doido para ir embora, mas eles mais ainda, que a gente fala. Porque aí termina do pecado, né, de fazer. Mas a gente já teve experiência com isso, desse temor caindo naquele lugar. É verdade. Irmãos, isso aqui tem que se cumprir. Onde você andar, onde você colocar o teu pé, as pessoas vão olhar e vão falar assim, o que é isso aqui? Como é que chega esse negócio aqui? Isso é sério, irmãos. Nós já tivemos experiências de pessoas falarem para nós assim, quando você entrou, eu vi uma luz entrando atrás de você.
Você acha que eu ando com holofotes aqui nas costas? Você acha que eu ando com um ring light pendurado aqui assim, de enfeite? Para achar que eu tenho aquele, né? Aquela auréola. Não anda, irmãos. É por isso que é tremendo a gente ver a palavra se cumprindo nas nossas vidas. Continuar. O Eterno dará abundância de bens no fruto do teu ventre, ou seja, vai ter muitos filhos. Poucos aqui, hein? E terão temor de ti. E no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Eterno jurou a teus pais te dar. E o Eterno te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar a obra das suas mãos, toda a obra das suas mãos. De novo a bênção nas mãos. O trabalho que eu e você fizermos vai ser recompensado. O nosso trabalho vai ser tão tremendo que você vai receber o dinheiro e aquele dinheiro na sua mão vai se multiplicar. E outra coisa, irmãos, a gente não tem que ter problema e aquela coisa assim, será que o dinheiro vai dar? Será que eu vou conseguir? Você não está sendo fiel? Então não precisa se preocupar. Vai faltar alguma coisa? Nosso querido David Hamelech, o rei David, diz assim: o Eterno é meu pastor e não terei necessidade. Vocês querem faltar alguma coisa dentro da sua casa? Não vai faltar não, irmãos. Por isso que a gente tem que ter essa tranquilidade de crer naquilo que está escrito. Outra coisa, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai pedir emprestar dinheiro para ninguém. Pelo contrário, você vai ter dinheiro para emprestar. Você vai chegar e vai emprestar dinheiro. Outro dia me ligaram do banco. Nós temos aqui um crédito de 20 mil para emprestar para o senhor. Eu falei, não preciso de dinheiro. Mas que isso? Todo mundo precisa de dinheiro. Eu falei, vocês precisam? Eu te empresto 20 mil, você paga quanto para mim? O cara falou, não senhor, não é esse o caso. Eu falei, não, se você está dizendo, você me paga mesmo os juros que você cobraria de mim? Não senhor, mas é diferente como? Nós estamos fazendo negócio. Não senhor, vamos fazer uma coisa, eu vou conversar com o meu gerente e depois eu ligo para o senhor, tá? Você acha que a pessoa me ligou? Não, irmãos, é assim que funciona. Eu vou emprestar dinheiro para você. Eu não preciso de dinheiro emprestado. Eu tenho a bênção do meu Senhor. Você tem a bênção, você não precisa de dinheiro emprestado. Você vai ter dinheiro para emprestar. Você vai olhar no seu saldo bancário e vai falar assim: que lindo esse número. Aleluia, né? Você vai olhar na sua aplicação, você vai falar assim: uau, esse aqui é mais bonito ainda. Por quê, irmãos? Por causa dessa bênção que está sobre nós. O Eterno te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Eterno, teu Criador, que hoje te ordeno. Irmãos, é simples. Qual que é a forma? Obedecer. Não tem mais nada para fazer. E aí, nós vamos estar sempre numa posição de destaque diante do Senhor, tá? Eu queria saber se tem alguém que tem alguma pergunta, porque aqui, irmãos, de tudo isso que nós falamos, eu queria que você pudesse compreender que é para mim e para você essa palavra, porque nós estamos vivendo em obediência. Como eu falei aqui no princípio, acredito que quase todos os irmãos já deram suas primícias, já se adiantaram, estão cumprindo os mandamentos referentes a essa área financeira. Então não é para ninguém ter problema de dinheiro aqui. E ninguém vai ter problema de dinheiro, em nome de Yeshua, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos pagar as nossas contas, vamos honrar aquilo que nós estamos devendo, e acabou. E vamos continuar recebendo, e o Senhor fazendo com que em Rosh Hashanah nós vamos mudar de ano, e a nossa parnassá para o ano que vem vai ser ainda maior, nosso sustento vai ser maior ainda. Anima a mim mesmo na Shalemah. Eu creio com a fé completa. Tenho certeza que você quer junto comigo. Uma pergunta: posso mudar de assunto? Posso? Então nós vamos voltar, porque está acabando o nosso tempo aqui. Eu vou voltar então para falar de umas maldições aqui. Então eu vou pular algumas,
Mas eu quero te mostrar umas coisas aqui. Deuteronômio 28:15, a partir daqui começa. Será, porém, se não ouvires a voz do Eterno teu Criador, olha o não aqui, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, de novo não, que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Você percebeu que quando a gente ouve e obedece, as bênçãos vêm sobre nós? Aqui, se não obedece, o contrário acontece. A maldição vem sobre a pessoa, sobre nós não, sobre as pessoas. Nós não vamos receber nada disso aqui, em nome de Yeshua. Então diz assim: maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e ao saíres. É o reverso das bênçãos que nós falamos agora há pouco. Tá? Então, aqui nós temos algumas outras coisas que eu quero salientar aqui rapidamente para os irmãos, para vocês perceberem que a bênção, ela apesar de estar condensada em alguns poucos versículos, ela é muito mais ampla do que a maldição, mas a maldição, ela é mais específica. E aqui eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos, que, como a gente tem a Andréia, que é da área de saúde, eu quero falar sobre algumas coisas aqui, para a gente ver que o problema que essas enfermidades trazem é porque tem alguma coisa errada com essas pessoas. A Andréia trata de muita gente, deve ter casos aqui que ela deve ter tratado, e essas pessoas precisam da bênção do Senhor. O verso 20: o Eterno mandará sobre ti maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. O 21: o Eterno fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a qual passais a possuir. Todo tipo de peste, irmãos. Você imagina que na história da humanidade nós ouvimos falar de várias pestes que dizimaram a humanidade. Aqui o Senhor está dizendo que isso é para quem deixou o Senhor. No 22, o Eterno te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação e com o calor ardente, com a secura e com o crestamento e ferrugem. A palavra aqui, tísica, charrefet, tuberculose, doença debilitadora, febre aguda, depressão ou uma doença que debilita e causa inchação. Depois nós temos aqui a febre, kadahat, febre crônica, inflamação, excitação, tá? Essa palavra nesses textos hebraicos está ligada com a malária. Ardor, daleket, febre abrasadora, febre periódica, calafrio, inflamação no peito. Secura, harhur, febre abrasadora, inflamação, angina, uma febre que dá ânsia de sede, provavelmente a febre tifoide, tá? Então imagine aqui que essas enfermidades virão sobre as pessoas que são desobedientes e que abandonaram o Senhor. Por isso, irmãos, que é ruim a pessoa se desviar. Ela desvia, ela não deixa só o Senhor. Ela recebe os brindes, tudo isso aqui. Ok? Só um pouquinho, isso aqui aconteceu muito no Holocausto, nos guetos. Porque como não tinha nenhuma higiene, nada, eles morriam assim, caía na rua, morria ali, e era um perigo, porque um passava a infecção para o outro, os vírus. Então isso aconteceu muito com o povo de Israel, né? Porque aqui está falando para Israel. Né? E aqui os gentios vão pegar carona, mas o povo principal aqui é o povo de Israel. É verdade. E eles sofreram muito com isso, tudo aqui que vai... a maioria das maldições aqui houve no Holocausto. O verso 26, e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, os animais da terra, e ninguém os espantará. Isso aconteceu no Holocausto. Tá? Aí depois tem um outro, no verso 27, o Eterno te ferirá com úlceras do Egito, com tumores e com sala e com coceira, que não possas curar-te. A palavra úlcera é Sherim, que é descrita como uma úlcera úmida, que é interna.
Depois os tumores, a folim, é um tipo de inchação que está ligado com ratos. Alguns dizem que é a peste bubônica. Olha só, irmãos, olha a Torá prevendo tudo isso, tá? Aí depois ela fala aqui sobre a coceira, o garavo, provavelmente eczemas, que são feridas malignas que dão. Aí ele fala assim: o Eterno te ferirá com loucura, próximo versículo 28, com cegueira e com pasmo de coração. Irmãos, você já viu que as pessoas que estão nesses locais, esses sanatórios, né, nesses lugares onde ficam os loucos, muitos deles são desviados? Olha aqui, a Torá se cumprindo. Cegueira, pasmo de coração, aqueles problemas cardíacos que as pessoas têm graves, tudo isso a Torá previu. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Quantas pessoas você conhece que estão aí pelo mundo e isso está acontecendo com essas pessoas? Por quê? Porque abandonaram o Senhor. Isso tudo, irmãos, é gente que abandonou ao Senhor, tá? Aqui tem um monte de coisa, irmãos, um monte de coisas mesmo. Então, eu só quero ler o verso 45 e 47, tá? Por causa do nosso tempo aqui. Diz assim: e todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído. O objetivo da maldição é destruir a vida de alguém. Rabino, mas o Eterno, ele quer destruir a vida de alguém? Não. Mas a pessoa escolhe ser destruída. O restante do versículo diz assim: porquanto, ou seja, aqui está o motivo, não ouviste a voz do Eterno teu Criador para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado, e serão sobre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Escuta esse último versículo. Porquanto não serviste o Eterno teu Criador com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Você entendeu por que a gente tem que ser alegre hoje? Você entendeu por que a gente tem que ter um coração bom? Porque hoje nós estamos recebendo tudo do Senhor. Tem que ter alegria, a gente tem que chegar aqui, se alegrar e falar assim: eu tenho tudo. O Senhor tem me abençoado, tem me dado saúde, eu tenho tudo. Nós não temos problemas, irmãos. Nós não temos problema. E a gente fica reclamando do quê? Então, as pessoas que reclamam, o Senhor ainda diz que Ele vai trazer isso aqui sobre a vida dessas pessoas, que eles reclamaram. O povo de Israel no deserto morreu por causa da murmuração. O povo não agradeceu. Eu e Rebeca tivemos muitas experiências com o Senhor, e entre elas, quando a gente estava passando por crises muito grandes, o Senhor dizia assim: me louva. Aí eu chegava para ela e falava assim: amor, o Senhor falou que é para louvar. Ou às vezes ela chegava para mim e falava assim: amor, o Senhor disse que é para louvar o nome dele. Eu falava assim: está difícil. Mas a gente respira primeiro, né? Você dá aquela respirada, você fala assim: está difícil. Como que eu vou louvar por uma coisa dessa? Rabino, Pois não. Aqui nós estamos falando sobre essas palavras sendo ditas para a nação de Israel. Isso. Mas as maldições, elas não estão caindo só sobre Israel. Isso aqui cai sobre os gentios, sobre outros povos. Com certeza, porque eles não querem obedecer, estão rejeitando a Torá. Hoje os gentios têm essas palavras. Então, aqui parece que é para Israel, mas as maldições estão caindo sobre todos. Então, a salvação, né, o livramento dessas maldições estão na Torá. Exatamente. E Você matou a questão. abolida. Mas aí é que está, Ramon. O livramento está na Torá. O povo está dizendo que a Torá foi abolida. Como que a gente faz? Como que a gente ensina? Porque se o povo está dizendo que a Torá foi abolida, e a solução está na Torá, porque está aqui. E está simples de resolver. Você concorda comigo? Olha só.
O pessoal fala assim, mas tem maldição hereditária. Como é que você quer uma maldição hereditária? Obedecendo, exatamente. É só pegar e obedecer que a maldição ela se reverte em bênção. Está entendendo? O que você acabou de falar é uma pura verdade. A Torá tem a solução para esses problemas. Eu estou meditando nessa palavra aqui agora, não é nem as pessoas de fora, mas é os nossos próximos, parentes que estão, negando essas palavras aqui. Então, ao mesmo tempo, eu estou pensando aqui em pessoas próximas de mim que passam por essas maldições aqui, mas você fala da Torá, tenta trazer, mas eles não querem. Ao mesmo tempo, como ter sabedoria para passar isso para eles, que tem que vir através de Yeshua, do Espírito Santo. É verdade. É a minha reflexão neste momento. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe do Ramon, na verdade, por que Israel veio sobre Israel primeiro? Porque Israel que aceitou a Torá. O único povo que aceitou a Torá foi Israel. Tanto que o Senhor foi perguntar aos outros povos, eles falaram, não dá para mim. Israel falou, tudo que o Senhor falar, nós faremos e obedeceremos. Tudo bem que não obedeceu, mas falaram que ia obedecer. Então assim, a primeira pessoa, o primeiro povo que ia ter que ser luz para os gentios era Israel. Como eles não foram, também o peso da maldição foi muito grande. O holocausto, vamos pôr aí. Então assim, veio primeiro para eles, mas assim, todo mundo acaba recebendo dessas maldições. Por quê? Porque o Senhor vai tomar o céu e a terra como testemunha. E como nós temos céu e temos a terra, todo mundo está dentro do planeta, Todo mundo vai sofrer os danos também, Só um pouquinho sobre a maldição hereditária, que a gente fala sobre espíritos familiares. Aqui no verso 59, 28, ele está falando de pragas, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, e grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras. Ou seja, não vai vir só para a pessoa, vai vir também para a descendência dela. A mãe morreu disso, aí o filho morreu, o neto morreu e tal. Está vindo uma linha de pragas aí na família, que tem que ser interrompida, Exatamente. E aí, nós voltamos para essa questão da maldição hereditária, porque nós vamos terminar falando sobre isso agora. A maldição hereditária, ela pode ser quebrada. Uma pessoa, ela pode interromper um fluxo que estava na família. Os irmãos entenderam? Eu posso citar o exemplo da minha família. Os meus antepassados, todos eles tiveram epilepsia. E todos eles tiveram problema com essa enfermidade. Padeceram com ela até o final da vida. Eu tive epilepsia, entendeu? E quando eu tinha 17 anos, Yeshua me curou da epilepsia. Eu fui alguém que quebrei na minha família essa maldição. Vinha da parte do meu pai. Os irmãos entenderam? Então, eu tive isso quebrado. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal em que eu falo do testemunho da cura em todas as pessoas que têm epilepsia. Que eu tenho a oportunidade de orar por essas pessoas presencialmente, elas são libertas. Porque isso é libertação, irmãos. Isso é coisa que vem lá do passado. Então, nós temos que entender isso, que a Torá previu tudo isso. Está tudo escrito aqui na Torá. Então você imagina que quando eu pego a Torá e entendo tudo isso, o que eu vou fazer? Eu entendi isso, qual é a forma de reverter? Então eu vou lá, faço arrependimento por identificação, ou seja, vou pedir perdão por aquilo que os meus antepassados fizeram e eu quebro a maldição aqui. Então daqui para frente os meus filhos não vão ter, os meus netos não vão ter, os bisnetos não vão ter. Por quê? Porque eu quebrei. Os irmãos compreenderam isso? Então nós, voltando para os marcos espirituais, nós estabelecemos nas nossas famílias marcos espirituais. Então hoje nós temos aquele entendimento, por exemplo, no Kabbalat Shabbat, nós oramos pelas nossas esposas e pelos nossos filhos. Então o homem, quando ele ora pela esposa e pelos filhos, ele já faz uma coisa, por exemplo, que nós não tivemos oportunidade de receber, mas eu já faço pela minha esposa e pelos meus filhos. Meu pai não tinha esse conhecimento, nem meu avô, nem meu bisavô. Mas meu trisavô já tinha. Então nós estamos numa restauração.
Os irmãos entenderam isso? Olha como isso é importante da gente entender e a gente aplicar a Torá e a tradição judaica na nossa vida e na nossa família. E nós vamos ver que os frutos que nós vamos colher serão diferentes. Por isso que é muito importante a obediência à Torá. Percebe? Alguma outra pergunta, alguma outra colocação? Tem mais alguma? Vamos lá então. Rapidinho. Barbina, só uma colocação daquilo que a irmã falou, o Rebeca falou, e que o Ramon falou. Eu observo muito isso na rua, né, que eu trabalho na rua, né? E as pessoas falam assim, mas é complicado, tem muita coisa, a Bíblia, tem muita coisa assim que não é bem. Eu falo, não, a questão é a seguinte, não é complicado, é simples. Eu falei assim, o fato é o seguinte, se eu te der R$200 agora, ou R$100 que seja, você sabe que é dinheiro, você sabe que vai te trazer um benefício, que eu estou te dando, aquele dinheiro vai te trazer um benefício, vai poder comprar alguma coisa para o seu bem. Exato. É questão de você pensar. Yeshua, ele sempre nos leva a pensar, igual o senhor fala, leva a raciocinar. Então, se você sabe que é bom, você não vai rasgar o dinheiro, você vai pegar e vai usar o seu fim, para o seu bem, né? Agora, se eu te der uma nota falsa, você vai conseguir usar ela? Não. Então, por quê? Porque não vai ter valor nenhum. Então, você tem que analisar. Você vai analisar, essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira. Com a verdadeira, eu vou conseguir algum benefício. Com a falsa, não. Então, com a palavra eterna é a mesma coisa. Se você não aprender, se você não observar, você não vai aprender a fazer a coisa certa e nem a ficar livre do erro. Agora, se você não quer, aí você sabe que a consequência também vai vir. Então, é uma escolha sua, né? É verdade. Então, não tem por onde você fugir. Então, não é que você é obrigado a fazer. Você faz aquilo que você acha que é certo para você. Só que a palavra ela não vai mudar. O que está escrito, o que o Eterno escreveu, está escrito. Você só tem que observar. Se você não quer observar, depois você não pode reclamar. É verdade. É por isso que a gente precisa aprender o correto, aprender o certo, colocar em prática, e aí vai ter o benefício. E o benefício é muito maior do que aquilo que a gente vai perder, porque na realidade nós não vamos perder nada, nós vamos ganhar tudo. Nós vamos perder o inferno. Graças a Yeshua que nós perdemos o inferno. Aleluia! E nós recebemos o quê? Um passaporte para a vida eterna. Baruch Hashem. Mais alguma coisa? Eu vou terminar. Só queria pôr um ponto que, na verdade, o Eterno está preso com a palavra dele. Né? E aqui a gente ouviu de juramento. O Eterno jurou. Né? Exato. Então, se a gente jura, o Senhor cobra de nós, imagina o Eterno jurando. Então, quer dizer, tudo isso aqui tem que vir sobre nós se a gente obedecer. O contrário também é verdadeiro. Se a gente desobedecer, tem que vir sobre nós. Porque ele está preso com a palavra. É isso que a gente tem que pensar. Senhor, eu estou te obedecendo. Agora eu tenho uma terra. Senhor, abençoa a minha terra aqui. Abençoa essas árvores, esses animais. Por quê? Porque está escrito que o Senhor ia abençoar, né? A gente aprende também a reivindicar. Se você está obedecendo, você pode reivindicar a palavra. Exatamente. Ok? Então você tem o seu trabalho, reivindique para que o Senhor abençoe o fruto do teu trabalho. Seja fiel e o resto Ele fará. E você que ficou conosco até agora, tá? Muito obrigado pelo fato de você estar aqui e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Não perca que vai ser mais uma paraxá emocionante. Shalom, 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 toda rabá.